Presença. Eu que agradeço, Rogério. Bom dia a todos e a todas. Um grande abraço ao amigo e agradecendo muito ao convite para a gente poder estar falando aqui. Queria já começar dando os parabéns ao Toninho e à Fazubra, né? Toninho, que é um companheiro, a Fazubra, que é uma entidade irmã do Sinasef, que a gente está sempre na luta. O Sinasef que representa conjuntamente servidores docentes e técnicos administrativos da educação básica federal, incluindo a rede de institutos federais, o Colégio Pedro II, trabalhadores civis nas instituições educacionais ligadas ao Ministério da Defesa, que conhecem muito de perto o quanto a militarização é criminosa, porque tem instituições que estão infestadas de ratos, literalmente, e que não atendem à formação dos estudantes, que praticam censura contra professores, que hasteiam bandeira nazista. Então, a gente sabe o prejuízo da militarização da educação, quanto isso é criminoso já há décadas, né, através desses trabalhadores. Mas eu queria começar dizendo primeiro que eu não estou aí presencialmente por um motivo que eu acho muito justo. Minha mãe, Jussara Maria, está fazendo 83 anos e eu fiquei em Florianópolis para comemorar com ela que é uma mulher pedagoga, que trabalhou na educação e saúde a sua vida inteira, tem mais de 60 anos dedicados ao Brasil, que viveu 10 anos na clandestinidade, lutando contra a ditadura, e eu acho bastante simbólico o que estamos vivendo em relação à luta dessa mulher negra, baiana, brasileira. Então, fiquei aqui para comemorar os 83 anos com a minha mãe, mas queria também manifestar a minha solidariedade à vereadora Carla Aires, que sofreu importunação sexual dentro do plenário da Câmara de Vereadores aqui em Florianópolis, por parte do vereador Marquinhos, do PSC. É lamentável que as mulheres, como eu, como ela e como tantas, soframos violência política, então queria manifestar a minha solidariedade a ela. E queria agradecer a Rosa Neide, ao Fuzete e a tantas pessoas que são responsáveis por a gente poder ter acesso a esse espaço. Eu, como Toninho, não vou exatamente falar dessa situação dos cortes e das bolsas, mas eu quero falar de uma questão estrutural do orçamento. Eu fui uma das pessoas que inicialmente denunciou para dentro da base do Sinasef o papel nefasto que aquela emenda constitucional, que hoje é a emenda constitucional 95, representava como um crime contra a saúde e a educação públicas brasileiras. E aí eu preciso dizer à imprensa corporativa que a emenda constitucional 95 não é uma âncora fiscal, é uma bomba que afunda o navio Brasil, porque a gente não pode dizer que o Brasil está quebrado, se o Brasil está todo mês fechando a arrecadação com superávit e com recorde de arrecadação. Em apenas um mês, nós arrecadamos 200 bilhões de reais. O problema não é falta de dinheiro. O problema é que existe uma lei que diz que o dinheiro não pode ser usado para o povo, ele só pode ser entregue para banqueiros. E aí a gente precisa dizer com todas as letras, o Brasil não está quebrado. O Brasil tem quase 5 trilhões de reais em caixa, de reais e dólares, porque contando a verba das reservas cambiais, a receita que dá quase 1,9, que vai bater 2 trilhões de arrecadação só esse ano, e mais o que já tinha no Tesouro e que está acumulado pelo Banco Central nos banqueiros. Então, o que a gente tem de problema é que o governo Bolsonaro, se utilizando da emenda constitucional 95, tem cortado a verba, e como a gente utiliza no ano seguinte, somente tem como teto, somente o ano anterior, mais a inflação, e a gente não tem visto nem isso ser destinado à educação, saúde, moradia, habitação, tudo que é interesse do povo brasileiro, a não ser os banqueiros amigos do Paulo Guedes e do Bolsonaro. O que a gente tem visto é faltar dinheiro para educação e sobrar dinheiro para banqueiro. Também é verdade que a distribuição de dividendos de empresas públicas, como fez a Petrobras, é criminosa quando a gente precisa de investimento na educação, e aí a gente precisa conversar com esse parlamento. Tem que acabar a emenda constitucional 95, porque a gente não precisa de uma bomba que afunde o navio Brasil para o seu povo, que é o que a gente tem nesse momento. Um Brasil que, eu insisto, tem quase 5 trilhões em caixa e, portanto, é absolutamente criminoso que pessoas que têm que
assinar uma declaração dizendo que não tem nenhuma outra atividade remunerada, como é o caso de todos esses bolsistas, ou quase todos que a gente está se referindo, fiquem sem dinheiro para comer, para pagar aluguel, para pagar luz, por uma decisão política dos golpistas e do governo Bolsonaro. E aí eu preciso acrescentar um dado que eu peguei com o Paulo Lindsay da Auditoria da Dívida, que o Brasil está empenhando um valor, está colocando um valor no orçamento, empenhando outro, liberando outro e só conseguindo executar muito menos. E a gente tem um saldo só dessa diferença entre orçamento e executado, pago, no ano passado, no caso das rubricas, no valor de 145 bilhões, ou seja, já dava a PEC da transição. E esse dinheiro faz com que, se no ano de 2021 a gente não gaste, não invista esses 145 bilhões na população brasileira, na educação, na saúde, no ano seguinte o teto impeça que esse dinheiro entre no orçamento. E é por isso que a gente tem visto uma queda sistemática. Acrescentando um dado, concordando tanto com o Cláudio Alex quanto com a reitora da UFMG, que a gente tem mais unidades, mais estudantes, mas eles esqueceram de um dado muito importante. Nós estamos falando de números absolutos. E a gente tem acumulado, num período, nos últimos 10 anos, de basicamente 81% de inflação. Ou seja, o que há 10 anos atrás, se não seria suficiente hoje, porque tem mais alunos e mais unidades e mais atividades, é menos suficiente ainda, porque o poder de compra desse mesmo valor é muito menor. Então, a gente está falando de um governo que promoveu a inflação, porque essa inflação é resultado de tarifas regulamentadas pelo governo, e que usa isso como desculpa, o teto de gastos como desculpa, para dar cada vez mais dinheiro para os banqueiros. E aí eu preciso dizer que, desde 2002 até 2017, a gente teve crescimento no número de servidores públicos, porque teve crescimento populacional. E se tem mais gente no país, precisa de mais servidores e servidoras públicas para atender a essas pessoas. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha 580 mil, em torno de 580 mil servidores em 2003, quando tinha 195 milhões de habitantes no Brasil. Hoje, a gente tem 568 mil servidores no nível federal na ativa e tem 215 milhões de habitantes, ou seja, aumentou em 20 milhões o número de habitantes e diminuiu em 12 mil o número de servidores, de novo, em números absolutos, porque era para a gente estar tendo mais servidores para poder prestar serviços de maior qualidade. E aí já tem 1000 comparações mostrando que o Brasil não tem um número excessivo de servidores públicos comparado com nenhum país desenvolvido, comparado com os países do OCDE ou com qualquer parâmetro que você usar de país que corresponde às necessidades da sua população. Então, eu queria deixar isso bem claro. Primeiro, não é âncora fiscal, é bomba fiscal, tem que acabar a emenda constitucional 95. Segundo, essa bomba fiscal está sendo utilizada pelo governo Bolsonaro através dos cortes para precarizar ainda mais e para acabar com a educação e com a saúde. E aí eu não vou entrar nos detalhes da descrição, todo mundo que me antecedeu já fez, da falta que faz para estudantes que ganham bolsas. Todo mundo falou de bolsas de R$400, mas existem bolsas de assistência que o IFSC, o instituto onde eu trabalho, paga, que são de R$100. E que significa que, se essa pessoa não receber esses R$100, ela não come, não vai à escola e vai perder o trabalho de um semestre inteiro. E aí deixar bastante claro esse mecanismo, porque eles investem menos de um ano para o outro mas pagam menos ainda do que colocam no orçamento. Então, é criminoso e a gente tem um processo em que a gente tem que enfrentar. O Brasil não está quebrado. O Brasil só está quebrado para o seu povo. O Brasil está servindo de bolsa banqueiro para dar muito dinheiro que devia estar virando merenda escolar, assistência estudantil, pesquisa, desenvolvimento científico, autonomia, desenvolvimento da população, para poder os banqueiros brincarem de ter mais zeros nos seus extratos, nas suas contas. Então, é muito criminoso. O Sinasef é um sindicato que já no primeiro turno deliberou fazer o L, votar
em Lula para derrotar Bolsonaro, porque a gente tinha plena clareza e a gente precisa entender que nesses meses, depois da eleição, que ele já está derrotado, ele está deixando várias bombas no Conselho Nacional de Educação, no orçamento, porque Bolsonaro odeia o povo, odeia a educação e está sempre tentando, como bom neonazista que é, acabar com a educação, com o desenvolvimento científico e tecnológico. Eu agradeço muito a oportunidade. O Sinasef está à disposição do movimento estudantil, do movimento sindical, e a gente fez greve esse ano contra o governo Bolsonaro, principalmente contra os cortes. E, infelizmente, mesmo companheiros, colegas nossos não compreenderam a importância de fazer uma greve e derrotar Bolsonaro para impedir que essa bomba que está explodindo agora, não tivesse explodindo nesse momento, se ele tivesse sido enfraquecido também nesse aspecto. Então, nós estamos sempre na luta. Agradeço de novo, Rogério, a oportunidade e contem com o Sinasef, a gente conta com vocês, Sinasef sempre na luta. Muito bem, Helenira, nós é que agradecemos a sua participação do Sinasef. Resumindo, a bomba é o Bolsonaro, né? Cruz credo. Mas vamos lá. A Helenira deu uma contribuição importante aí da bomba fiscal, que